Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o melhor cronista e contador de histórias do futebol brasileiro, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol. A gente vive tanto que tem que ter história, né? É isso, né? A vida é para isso, para a gente ter história para contar. Você tem que ter uma barriguinha e tem que ter história. Se você não tiver uma barriga, não tem história. Com entendeu? certeza não. Uma barriga, porque senão que nunca tomou um copo de chopp, de cerveja. Não é assim que fala, é de dadoninho, refrigerante. Refrigerante com pouco colarinho para alguns, com colarinho moderado para outros, e com muito colarinho para outros. Lá na Europa eles falam costela. Costela? Na França... Olha, né? Um dado que eu não obtive quando estive na França. Do you have costela? Costela. What? Costela? Costela? Aí eu falo, colarinho. Não, costela. Costela. Tá aí você pede costela, né? Já sei agora como é que eu vou pedir. Eu não sabia, Carol. Eu para entender essa bendita costela, olha que eu tomei com bastante coisa. Eu gosto de muita costela, né? É assim que vai. Bom, hoje, Carol, a gente vai voltar lá na edição maravilhosa do jornal, né? Que eu fiquei sabendo que você trabalhou para mais de metro. Bastante. Foram 2, 3 semanas aí puxadíssimas. Aqui, né? Mas o chefe reconheceu. Ah, reconhece. Né? Reconhece. Deu lá um aumento. De serviço. De serviço. De serviço. Então, nessa edição, como foi uma edição especial, a gente procurou mostrar, em termos esportivos, algum destaque de Campinas, que são muitos, né? Sim. Campinas, esportivamente, olha, é um celeiro, né? Uma produção grande de coisas boas. Não é só no futebol que a gente fala mais, mas é em todos os esportes, né? Eu não falei, viu, mas nossa, teve Silvio Fiolo, que foi nadador, teve Conceição Jeremias, Odete Valentim Domingos. No vôlei, né, tivemos presença, tivemos um time de basquete aqui com Bebeto de Freitas, né, e tantos jogadores no basquete, tivemos o tênis, que tinha uma grande força, tivemos Emil Rached, não é? Qualquer dia a gente precisa falar de Emil Rached, que foi um valor também. Emil Rached, ele tinha 2,23 m de altura. Meu pai amado, como é que se equilibrava para andar, gente? Então, foi campeão pan-americano em 1972. Ele era um pivô, claro, né, com 2,23 m. Só falta ser armador, né, no basquete. Não tinha como. Então, mas era engraçado, porque para a época, com 2,23 m, hoje é quase que anão. Né? Não, tem não, muitos, mas é uma né? média, Uma né? média. Tá mais próximo da média. Hoje você encontra no basquete, principalmente o NBA, essas coisas, gente com mais de 2 metros. Mas ele, para a época, era uma coisa incomum, né? Era ele, sabe, Carol? Ele no Brasil, com 2,23 m, e nós tínhamos uma pivô russa, chamava-se Semenova, sabe? Semenova. Ela também tinha mais de 2 metros. Destoava, né? Não ficava... Você ficava... Nossa Senhora, era muito... Né? Não acabava nunca, né? É um drone, né? E o Emil Rached, olha só, nós vamos falar de outra coisa, mas abrimos um parênteses, porque o podcast nosso é livre, é liberal, né? Permite. Sim. O Emil Rached, ele morava em Campinas, vivia a cidade de Campinas, e era muito comum a gente encontrá-lo em supermercado. Nossa, era comum. Aí, na hora que sentava, né, daqui a pouco se olhava ele Emil Rached. Então era interessante porque a gente vai nas gôndolas, né? Se você quiser um produto lá de cima, você tem que... Né? Eu, por exemplo, não alcanço. É por isso que os produtos que ficam ao nível, né? Eles vendem mais. Com certeza. Né? No supermercado. Aí você vê o meu Rached, ia lá assim, ele pegava de cima assim, da gôndola, assim, os produtos assim, punha, o pessoal ficava admirado. O pé dele era... Imagina, uma lancha. Uma lancha. E ele andava num Jeep, era um Jeep. Não sei se você um carro grande, chegou. Né? Não, não é esse Jeep que a gente vê hoje aí, dessa marca, né, que está aí rondando. Era a marca Jeep, mas era um modelo, era um carrinho pequeno,
uma derivação de um carro militar, né? Porque, na verdade... Aberto. É aquele Jeep antigo mesmo, antigo, aberto. aberto. E ele tinha um banco, né? O banco era próprio, específico, para pelo menos caber a perna dele. É isso que eu estou pensando. E ele só andava naquele carro, né? Nenhum carro convencional conseguiria. Não comporta. Não comporta. Mas ele foi um valor de Campinas também, né? Que a gente tem que reverenciar. Mas nesse dia, a gente, em termos de futebol, chamamos os 5 orgulhos de Campinas, né? Foram jogadores que, defendendo Ponte Preta ou Guarani, foram convocados e chegaram a disputar uma Copa do Mundo, né? Estavam lá disputando, representando a cidade de Campinas. A gente começa pelo Júlio César, né? Grande Júlio César, que é de Bauru. Júlio César não é campineiro, mas fez toda a sua base no Guarani, né? Julião está aí com a gente até hoje, aí anda na cidade. Querido, você deve conhecer, Conheço. deve ter amizade. Sim. Né? Ele Julião. era muito amigo do meu pai. Isto. Júlio era... Júlio César. Tem umas histórias. Uma vez eu fui fazer nós tínhamos um programa lá com o Valdenir Amorim, lá na produtora, na Videoá. Que era produtora. Acho que você trabalhou na Videoá. Eu não trabalhei, mas eu lembro. Na Videoá. E nós gravávamos lá um programa que ia para a CNT, para a TV CNT, e a gente gravava lá no estúdio do Valdenir. Então, sempre tinha um convidado. E um dia foi o Júlio César, né? Aí eu brinco, eu falo isso publicamente, porque ele permite, né? É uma brincadeira, é uma piada, assim, mas ele não faz questão. Aí, antes assim, de começar, eu falei, nossa, Júlio, você jogou em tantos países, né? Jogou na França, jogou na Alemanha, principalmente. Eu falei, pô, você deve falar bastante língua. Ele falou, falo alemão, falo inglês, falo francês. Eu falei, então tá bom. Aí, lá, uma dessa, ele foi conjugar um verbo lá, né? Verbo manter. Deu uma derrapadinha? Eu sempre recomendo aos meninos, cuidado com o verbo manter, não é? E outros esses verbos, às vezes, né? Verbo de terceira conjugação, que é IR, né? Cuidado que você pode... Dá ruinzinho, né? Você pode derrapar. Verbo fazer, cuidado com o verbo fazer no tempo, porque não se fazem, se faz, né? Toma cuidado. Então, a gente... Exatamente. Né? Aí ele me deu uma derrapada lá, né, no verbo manter, que eu não vou falar aqui, porque aí você vai dar muita risada, tá? Aí vai ficar... Não precisa, a gente já não entendeu precisa, que ele deu uma derrapadinha. Mas como eu tinha uma certa liberdade com ele, assim, a gente brincava muito, eu tirei falei, pô, Júlio, você fala inglês, fala francês, você fala alemão, né? Você não fala português, cara? Português que é bom, não fala. Ele deu risada, tá? Eu falei, não, a gente perde a prática, né? Eu falei, não, tá explicado. Tá perdoado. Tá perdoado. Mas o Júlio teve uma trajetória espetacular, que ele na base do Guarani, ele foi se destacando, e ele era um volante, né? Ele era um médio volante. E aí, quando ele chegou no time profissional, ele foi lançado pelo seu Zé Duarte. É as coisas dos treinadores que lançam os jogadores. E ele chegou como volante, jogava bem. Aí um dia o seu Zé chamou ele e falou assim, Júlio, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos trocar a sua posição, né? Em vez de você continuar como volante, vamos trazer você. Você quer jogar aqui atrás como zagueiro central? Ô, seu Zé, mas eu vou jogar. Que ninguém quer, né? Geralmente, você vai na pelada. Goleiro ninguém quer ser. Você não acha goleiro, ninguém quer ser. Então, sempre o mais desprovido de técnica que acaba indo pro gol. É o mais corajoso, dizem que é o mais louco, né? Esse que vai ser o goleiro. Zagueiro, moleque não quer ser, né? Aí começa, a partir do volante, o moleque já, né? Então, o conceito brasileiro é muito... Mas todo mundo quer ser atacante, né? Esse é o conceito brasileiro. Então, para ele voltar para um zagueiro, ele torceu o nariz e falou, mas, seu Zé, eu, né, já estou acostumado. Não, vamos fazer um teste? O senhor acha? E eu acho, Júlio, que você, como zagueiro central, você vai jogar na seleção brasileira. Olha só, né? A premonição do seu Zé Duarte. E assim fizeram. Realmente, ele veio para a zaga, arrebentou, grandão, rápido, né? Por cima pegava tudo, visão de jogo. Julião foi um
zagueiro mesmo, né? Um zagueiro também que deve ser destacado, e às vezes pouco se fala, né? Fala-se muito de tantos aí que são atacantes, mas não se fala muito do Júlio. Mas foi um grande zagueiro. O Júlio teve uma carreira brilhante. Uma carreira brilhante, né? E muito boa pessoa, uma pessoa muito simples, né? E o Júlio, então, foi o nosso zagueiro na seleção de 1986. Para o azar dele, ao azar nosso, houve aquele, na decisão de pênaltis contra a França, né? Sim. Ele perde um pênalti. Tá certo, né, que aquilo ficou um pouco mais leve, porque o peso maior caiu sobre o Zico, né? Que o jogo estava 1-1, o Zico, o próprio Zico sofre o pênalti e ele vai bater, mas ele tinha entrado naquele momento, estava frio. Estava frio. E até hoje o Zico carrega esse peso, né? Porque é uma responsabilidade, né? Muito grande. É uma responsabilidade. Ainda mais numa Copa. Isso, e não sei se faz o gol ali, a gente passaria, que era quarta de final. E numa época que o atleta se importava muito em ser da seleção brasileira, né? Se importava. Valorizava muito. Não, e outra coisa, né, Carol? Para quem se interessa, estudar a carreira do Zico, que foi, né, abrimos um parênteses aqui, ela foi fenomenal, foi sensacional. E para disputar a Copa de 86, ele fez muito sacrifício, né, porque ele tinha recebido aquela entrada criminosa lá do Márcio Nunes, lá, o jogador do Bangu, e arrebentou o joelho dele, né? Sim. Isso menos de um ano da Copa. Então, quando ele foi para a Copa, ele jogava meio tempo, entrava no segundo tempo, mas ele vivia... Mas ainda não estava 100%. Nossa, ele entrava no sacrifício, entrava mesmo, sabe? Até hoje ele fala que ele se arrependeu. Ele foi por insistência do Telê, mas ele fala, eu não deveria ter ido, porque ele não tinha condição. E ele jogou bem, apesar dele, ele jogou bem. O Zico é o Zico, né? Ele ruim é bom. Eu acho que foi um dos maiores que nós tivemos. Eu também acho. Não é? E aí ele erra o pênalti, então chegou na decisão quando o Júlio erra, parece que passou. Né? Passou e ficou pouco peso, mas infelizmente aconteceu. E também aconteceu na decisão que acho que foi o Fernandes, se eu não estiver enganado, né, que bate um dos pênaltis e a bola toca na trave e o Carlos pula. O Carlos pula certo no canto, só que ele pula um pouquinho atrasado. Aí ela bate na trave. Quando ela volta, ela pega nas costas. Você lembra desse lance? Lembro. Foi menina, foi... Nossa. Uma judiação. Carlos era azarado. Carlos era um grande goleiro, mas não tinha muita sorte. E aconteceu isso com o Carlos. O Júlio acabou, né, perdendo o pênalti, enfim, né? Mas ele disputou uma Copa do Mundo e está nos anais, está registrado, jogando pelo Guarani, porque muitos falam assim, não, mas e o Amaral, em 1978? Não, o Amaral foi titular junto com o Oscar na Copa de 78, só que o Amaral, quando chegou à seleção, ele tinha sido acabado de ter sido vendido para o Corinthians. Sim, não estava em Campinas, não, né? No clube. No clube. Então, foi por pouco tempo, mas ele não disputou a Copa do Mundo como jogador do Guarani, ele disputou como jogador do Corinthians. O Júlio não, o Júlio disputou como jogador do Guarani. E é curiosa a história, porque acabou a Copa, cara, né? Todo mundo volta. Aí, na sequência, o Júlio é vendido, né? Ele é vendido para o futebol francês, Olympique, né, que ele foi. E tudo certo, a transação, enfim, era vendido. E tem um derby. Tem um derby no campo do Guarani. Eu me lembro bem desse derby porque eu trabalhava na Rádio Brasil, até mesmo com o Valdenê, e aí nós trouxemos o Dicá para ajudar a comentar tudo. E foi um derby, o derby empatou 1-1. O Guarani estava ganhando o jogo de 1-0. Aí o lateral direito da ponte, Toninho Camarão, que seu pai conheceu bem, era um catarinense, volante, bom jogador. Tinha jogado no Guarani também, depois foi para a ponte. Ele desce pela direita e ele cruza a bola, né? Foi no campo do Guarani, ele cruza a bola. O Júlio vinha cobrindo em direção ao gol,
né, de frente para o gol do Guarani. E quando ele cruza, o Júlio estica a perna, a bola bate no bico da chuteira do Júlio e entra. Poxa vida. Num derby ele faz o gol contra. E era a última partida dele. Que despedida, não? Pois é. Mas a carreira dele foi uma carreira assim, irreparável, né? Com certeza. E a gente aproveitou para homenageá-lo. Então esse é um dos 5 orgulhos de Campinas. O outro é o próprio Carlos, né? O Carlos foi para a seleção, disputou Copa 78 como reserva, disputou 82 como 78 com 82 como terceiro goleiro. Ele iria ser o titular. Ele seria o titular do Tele Santana em 1982. Aí teve um mundialito, um time, as melhores seleções da Europa, tal, o Brasil foram jogar esse mundialito no Uruguai e teve um Brasil e Argentina, sabe, Carol? E nesse Brasil e Argentina, o jogo estava disputado, estava 1-1. Maradona fez o gol da Argentina e um lateral direito chamado Aldo fez do Brasil. O jogo ficou 1-1. Aí tem uma bola nessa partida que é uma bola esticada, uma bola em profundidade, e a defesa alta. Conclusão, o Ramon Dias, que é esse treinador aí, ele sai para, né, em velocidade, né? Fica assim um pouco sem ângulo, mas fica sozinho na cara do. E o Carlos sai. O Carlos sai para poder interceptar, que era o único jeito. Quando ele sai, ele dá sorte que ele chega antes, ele tira a bola, o Carlos, mas eles se chocam. Quando eles se chocam, ele bate e quebrou a clavícula. Poxa quebrou. Vida. E então aquilo demorou o tratamento. O Nivaldo Baldo foi quem cuidou muito do Carlos. Conclusão, ele se prejudicou na sequência, porque aí entrou o Valdir Pérez, e o Valdir Pérez foi quem ganhou a posição, foi o titular. E ele foi como terceiro goleiro, mas foi na Copa de 1982, naquele time que cantou o mundo, mas não foi campeão, né? E daí, em 86, o Carlos vem a ser o titular, acrescentando assim. Em 1978, ele era goleiro da Ponte Preta, então foi convocado como goleiro da Ponte Preta. Em 1982, também era goleiro da Ponte Preta, então ele foi como representando a Campinas. Em 1986, ele já não era mais goleiro da Ponte Preta, ele era goleiro do Corinthians, e foi a Copa em que ele foi titular, né, o Carlos. E foi essa Copa que aconteceu tudo isso. O Brasil ficou toda a primeira fase, inclusive as oitavas, sem sofrer gol. Nesse jogo contra a França, sofre o gol do Platini, né? O jogo ficou 1-1, o jogo que o Careca arrebentou, o Careca fez um golaço, enfim. E aí foi para os pênaltis, o Zico perdeu os pênaltis e tal, e depois, nessa penalidade, é que a bola, o Fernandes chuta, a bola bate nas costas e entra, né? Foi uma pena, mas, vamos lá, ele marcou o seu nome, com certeza, né, representando. O outro, Juninho, né, Juninho, né, que foi zagueiro da Ponte e disputou a Copa de 82 como reserva, ainda defendendo a Ponte Preta. O Juninho não jogou, ficou no banco do Oscar. O titular de 82 era o Oscar, que também tinha jogado na Ponte. Mas o Juninho tem ele era peralta, né? Ele era espírito de porco. E você já deve ter ouvido falar do Renato Pemucho. Já. Né? Que é o atacante foi atacante do Guarani, do São Paulo, do Atlético, e jogou na seleção brasileira. E o Renato estava na seleção de 82, e os dois eram amigos, porque eram de Campinas, né? E assim, quem joga em Campinas, naquela época, eles ficavam amigos, tanto claro. Jogava no Guarani, não, eles ficavam amigos, que se encontravam, né? E nos derbys, inclusive, iam para o mesmo restaurante, e depois, enfim, as coisas que aconteciam aqui. Então, o Juninho tinha muita intimidade com o Renato. Aí o Renato, num treinamento da seleção, ele pega uma bola, dribla, porque o Renato a bola colava, driblava, chega na cara do gol e o Renato chuta fraco, né? Aí o Juninho deu risada e falou assim: "Ê, pé murcho, pé murcho", e ficou, menino. Pegou e hoje muitos conhecem o Renato como Renato Pé Murcho. Eu não falo isso, não. Eu falo Renato Morungaba, que ele é da cidade de Morungaba. E ele foi um grande jogador. Aliás, depois tem uma historinha sobre ele que vai ficar para a semana que vem.
Enfim, esse Renato Pemucci foi dado pelo Juninho, que não jogou, mas encheu as paciências, né? Animou. Mas estava ali, né? Estava ali animando. No coletivo, deu uma de Ricardo bastidores. Rocha lá, que nós já contamos a história, uma de Dario, de 70, essas coisas. Mas era jogador de Campinas, foi lá também. Então, Juninho... Tá. Aí nós tivemos o Polozzi que também disputou a Copa do Mundo de 1978, como jogador da Ponte Preta, né? Ponte Preta, em 78, ela deu o Carlos, o Oscar e o Polozzi. E o Polozzi teve uma boa carreira, jogou no Palmeiras, né? Foi destaque na Ponte Preta. Diziam na época que era ele e Polozzi a zaga. Diziam na época que ele que era o bom, que o Oscar era o coadjuvante, né? Essas coisas que as pessoas... Vão se criando, né, no boca a boca e acaba pegando. O futebol tem muito... Como é que a gente fala isso daí? É um mito, né? É, muito místico. Místico, o pessoal cisma, fala e fica, né? Mas o Polozzi, sim, foi um bom jogador. Não foi do nível do Oscar. O Oscar atingiu um nível maior que o Polozzi, mas ele também merece aí ser condecorado nesse que fizemos essa homenagem no Universidade de Campinas. Então, aí fica faltando o Oscar, né? Que para mim assim foi o grande representante da cidade. Sim. O Oscar chegou em Campinas moleque, nunca gostou de futebol. Olha só. Né? Oscar nunca gostou de futebol. Imagina se gostasse. Não gostava. Ele é assim, filho de uma família de boa, né, de boa condição, lá de Monte Sião. O pai dele tinha sido prefeito da cidade. Eles eram muito bem assim abastados, né? Mas ele jogava bem, era um zagueiro que jogava. E aí o seu Mário Juliato, que trabalhava na Ponte, foi quem descobriu o Oscar, trouxe, o Oscar ficou, ele ficou um tempinho e ele veio também porque ele foi estudar em Campinas, ele fez fisioterapia. E ele estudava e jogava. Mas aí um dia, acho que ele se enjoou, ficou com saudade, que ele é aquele mineiro mesmo, né? Embora seja aqui da divisa, mas aquele a tradicional família mineira, né? Sim, que gosta de ficar tudo junto, fazer tudo junto. Isso, mineiro é assim, né? Tudo coisinha assim, né? Falta do pãozinho de queijo. Ele sentia muita falta. Então ele foi embora para casa. Disse que não queria mais, né? Não queria mais e tal. E precisou ir o seu Mário lá. Não, o Oscar tá, e trouxe de volta. Mas ele não queria ser jogador de futebol. Impressionante. E chegou onde chegou. Imagina se quisesse. E chegou onde chegou. Né, ele, como zagueiro, talento por cima, o Oscar pegava tudo. Aí foi jogador da Ponte em 78 e foi titular da Seleção Brasileira em 1978. E teve um grande destaque, né? E na época, Carol, o grande zagueiro do Brasil e do mundo era o Luiz Pereira. É que o Luiz Pereira... ele tinha sido vendido para o Atlético de Madrid. Então, naquela época, tinha uma filosofia na cúpula da CBD, antiga CBD, de não se convocar jogador que jogava fora. Diferente de hoje, que hoje não se convoca quem joga aqui. Quem joga aqui, dificilmente. Dificilmente, é muito raro. Naquela época era exatamente o Falcão. Falcão, em 1978, jogava já... Ele não estava na Roma ainda, mas ele estava já de saída. Não foi, né? Não foi convocado. Então tinha essa mentalidade. E o Oscar aproveitou e acabou se consagrando. Foi um zagueiro que a história está aí para contar, não é? E aí ele disputou em 82 como titular e em 86 ele foi como reserva do Júlio César. Olha só. Olha que coisa. Então nós tivemos o Oscar como reserva do Júlio César pelo Guarani e tivemos então esse quinteto aí. Essa daí é o destaque que a gente fez aí, relembrando esses 5 jogadores, que eu chamei de 5 orgulhos de Campinas, para conectar com o nosso aniversário, né? Que foi recente. Foram valores. 251 anos de Campinas. Então, eu vou dar um recado aqui aos meninos de hoje que jogam no Guarani, na Ponte Preta. Se destaquem, sejam convocados, que a gente homenageia. E depois você vem parar aqui no Histórias da Bola. Você vem para dar Histórias da Bola, você tem que Você tem que primeiro fazer sua parte. E ir lá jogar. Será que isso nós estamos na Série C hoje, né? Será que nós temos condição, né? Temos chance? Olha, tá difícil. Hoje tá mas difícil. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Naquela época, atenção, meninos de hoje, né? Naquela época, Campinas era chamada a capital do futebol. Olha só. Então, qualquer seleção brasileira,
olhava para Guarani Ponte Preta, né? Qualquer formação. Então, E a que ponto chegamos hoje? a que ponto chegamos? Destacando que muitos de Campinas jogaram na seleção brasileira, né? Careca foi destaque, João Paulo, tantos outros aí, mas a gente especificou 5 jogadores que disputaram Copas do Mundo, defendendo no momento os times de Campinas. Maravilha, muito bom, João, obrigada. Se você gostou dessa história, quiser revê-la ou conhecer as outras, é só acessar o nosso site, diariocampineiro.com.br, ou o nosso canal no YouTube. Até a próxima.